Continuando o cenário político, nesta sexta-feira, sextou, e a gente está aqui conversando sobre uma coisa que você gosta muito, política. Então, manda aí sua participação pra gente. Twitter, Instagram, Facebook... Opa! Twitter, Instagram e WhatsApp, gente. Facebook não, WhatsApp, né, Vanucci? Carol, parece que o Facebook, pelo menos para mim, né, virou ali um repositório de imagens antigas, porque a gente fica vendo e relembrando o que aconteceu. Pouco vejo o Facebook, mas tem uma galera que ainda é ativa, né? Ah, ainda tem. Tem muita gente ativa que procura notícias, inclusive. Eu tô no Orkut. É o jovem. É. Olha, Vanucci, a gente já vai direto para a entrevista. Vamos lá. Nesse segundo bloco, a gente estava falando no primeiro sobre o governo estadual e finalmente saiu um assunto que já vem sendo polêmica nas semanas sobre nomeação de nomes bolsonaristas dentro do governo Fátima. Getúlio Batista assumiu o DENIT, foi nomeado pelo DENIT, ao DENIT, no Diário Oficial da União. O que isso significa? É pouco poder de Fátima Bezerra, de decisão? Na verdade, o cargo é federal. A partir da governadoria, saiu um movimento para tentar barrar a nomeação de Getúlio Batista, que é um bolsonarista que chamava o PT... Não chama mais, né? Deixou de chamar. Chamava o PT de quadrilha e Lula de chefe de quadrilha. Então, houve esse movimento que nasceu na governadoria para impedir, para criar um constrangimento, mas só que foi viabilizada a nomeação de Getúlio, foi nomeado hoje. Olha, isso é reflexo dos acordos, das arrumações, do palanque, curva de rio que Fátima fez no Rio Grande do Norte e Lula fez no Brasil. Juntou tudo e todos. Quem conhece a expressão curva de rio ou ponta de aterro, que são expressões bem nordestinas, sabe o que é. Ponta de aterro e curva de rio é porcaria, você pega de tudo. Então, eu não estou, claro, não estou julgando aqui Getúlio Batista como porcaria ou qualquer coisa. Por favor, não vamos misturar. Eu estou dizendo que as alianças firmadas foram alianças para vencer de qualquer jeito. E para governar, vai ser governar com eles. Vai governar comigo, com você, com os... Eu converso, gente, com petistas históricos. Eu converso com gente que atua na governadoria. Há muito constrangimento. A nomeação de Getúlio Batista é emblemática. E há poucos dias, o lugar-tenente de Fátima, o porta-voz dela, a pessoa que fala por ela quando ela não quer falar certas coisas de constrangimento, Raimundo Alves Júnior, o chefe do Gabinete Civil, deu uma declaração à imprensa de Natal tentando separar as coisas. Não, realmente ele já falou mal do presidente, falou mal de fato, falou mal de todo mundo, mas depois falou bem e votou. Quer dizer que eu posso ir na sua casa, lhe esculachar, lhe chamar de safado, ladrão, vagabundo, sua família escroque, mas no dia seguinte, se eu votar em você, é tudo beleza? Bem, se os valores são esses, esse relativismo moral cretino, aí tudo bem, não é nem para reclamar. Vem Getúlio e vem outros. Agora você vê segmentos do PT, históricos do PT, constrangidos. Gente que não consegue um emprego, um local no Estado, na União, de R$2.000, de alguma coisa. Isso é normal, gente. Isso ocorre no mundo todo. Isso não é porque no Brasil tem essa coisa de tomar lá da cá de cargo. Isso ocorre no mundo todo. Aqui com suas características que vem desde o Brasil colônia. Mas isso ocorre no mundo todo assim. Agora tem uma questão, porque a indicação do Getúlio, Batista foi através de Walter Alves, o vice-governador. E a outra indicação, essa que não passou, do Ivan Júnior lá de Açu, foi do José Agripino. É uma questão de força. As situações são idênticas, mas o secretário Raimundo Alves Júnior tentou separar, mostrar, não, os dois esculacharam, mas um não sei o quê, outro... Não, gente, relativismo moral. A questão de Walter Alves tem o peso do MDB, um partido que é muito mais próximo da base do presidente, e ele é vice-governador. Você constranger o vice-governador é diferente de você constranger José Agripino, que é adversário histórico do PT no Rio Grande do Norte. Mas no Brasil, o partido de José Agripino é da base do PT. Então, é preciso que o PT freie, por exemplo, esse dedo em rista apontando no nariz das pessoas e dos adversários, julgando tudo e todos,
tudo, todos, todos e todinhos, né? Porque tem um... Agora é tudo, todos e todinhos, porque todo mundo é bandido, é venal, é canalha. Isso do outro lado. Mas com você deixa de ser bandido, canalha e venal. Carlos, a gente falou aí do José Agripino e o União Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, vem fazendo um trabalho que a gente está vendo aí que está se preparando para fortalecimento para 2024, né? Tem aí... Agripino é muito habilidoso. Talvez hoje ainda tenha mais influência do que uma parte da bancada federal que nós temos em Brasília. Eu lhe digo isso com muita segurança, porque eu circulo, eu converso. A gente não é de ouvir dizer o achismo, não. Parece um senador. Ainda vai em Brasília e abre portas. Abre portas no governo Lula. Essa atração de políticos pelo União é muito do trabalho de Agripino, gente. É muito do trabalho de Agripino. Aqui a definição, porque nacionalmente está no governo Lula. Embora tenha alguns problemas, né, com os ministros da União. Mas aqui ele parece que está se preparando com nomes que parece que vão fazer oposição a Fátima Bezerra. Mas você observe que quem é que empina aí um discurso ostensivo, crítico, virulento contra a Fátima? Paulinho Freire, deputado federal, Benes Leocádio. Inclusive, daqui a pouco vão estar mesmo na base de Lula. Né? Quem é que está fazendo no União Brasil oposição ostensiva, crítica, criminosa contra a Fátima? Ninguém, gente. E como é que vai ficar o... Fátima e José Agripino se falam ao telefone, conversam. Só com uma manada de inocentes que acha que eles são inimigos. Eu tenho uma dúvida com relação à União Brasil e essa articulação do José Agripino sobre Mossoró. Porque Agripino sempre vem aqui e conversa com Alisson, mas a direção do partido está com o sandrismo. E aí? Olha, se houver uma mudança de Alisson de um partido que possa ser para a União Brasil, você fazer avaliar peso. O peso do prefeito de Mossoró e o peso de uma ex-deputada e de uma vereadora. Só avaliar peso. Isso não tem nem o que discutir, não. E eu acho que, inclusive, o grupo de Sandra entende isso. As conversas, eu não tenho detalhes, mas isso é muito claro. Se houver essa pretensão, esse encaminhamento de Alisson para o União Brasil, acredito que elas vão se abrigar noutra legenda. Talvez até antecipe isso. Olha, a gente chegou em Mossoró, então vamos falar um pouquinho sobre aquele evento de ontem que aconteceu, o aniversário de 101 anos do PCdoB, que juntou ali muita gente improvável, alguns meses até, eu diria, não anos. Carlos, como é que você está vendo aí essa articulação da oposição a Alisson Bezerra? Olha, primeiro, aplaudir o PCdoB, que mesmo sendo um partido microscópico, eu não vou falar de nanico, porque eu acho que isso é uma expressão depreciativa, e às vezes pode parecer que a gente quer humilhar e ridicularizar, mas é um partido microscópico, pequeno, em Mossoró, teve pouco mais de 700 votos nas eleições municipais de 2020, com 6 candidatos a vereador. Então não tem representatividade, mas teve a iniciativa, a inteligência política de fazer o que deveria ser, por exemplo, o papel do PT, que não fez. Juntou gente. Se não foi na quantidade e na representatividade que talvez alguns esperassem e a gente avalia e tal, mas tomou a iniciativa de dizer, ei, gente, vamos nos juntar. Vamos derrotar a Alisson. Esse é o propósito. O propósito é derrotar a Alisson. Depois a gente apresenta um projeto aí, alguém prepara aí qualquer coisa, aí, um plano de governo, mas vamos derrotar a Alisson. E ali se juntaram as pessoas que querem derrotar a Alisson. Então, é uma iniciativa que merece até aplauso. Agora, mostra também uma fragilidade de quem deveria articular isso. A presença de Rosalba causou, assim, uma certa estranheza, e realmente causa. Mas se a gente avaliar com frieza, Rosalba ainda é a maior eleitora de Mossoró depois do prefeito. Ainda é a maior eleitora. Só que não tem meios algum para ser candidata. E provavelmente não será. Não foi em 2022. Não reelegeu o sobrinho afim. E não será candidata a prefeito. Só se houver uma conspiração de fatores, inclusive da esquerda apoiando, que eu não creio.
A presença dela lá chama a atenção, mas mostra muito do tamanho em que ela se transformou como política. E talvez ela ainda não saiba que tem um capital ainda considerável dela para transferir outra coisa. Isolda não participou do evento, segundo Paulinho, estava numa reunião em Natal. Cabo Tony, que é vereador e também sonda ser candidato, não foi e não remandou representante e não deu explicações. São duas figuras que podem ser candidatos próximo ano ao Executivo Municipal, mas estiveram ausentes desse processo. Eu acho que Isolda sentiu o golpe. Mandou uma pré-candidata vereadora, que é o nome dela, preferencial, que já tentou eleger em 2020 e não conseguiu, vai fazer todo o esforço para eleger agora, e não foi. Em relação a Cabo Tony, que é um vereador articulado, está no seu primeiro mandato, eu acho que ele é a versão moçoroense do senador Stevenson. Por quê? Porque acha que só ele tem qualidades e todos são deformados. Quer fazer política só, com todos o apoiando, mas mesmo assim ele selecionando quem deve apoiar. E não quer apoiar ninguém, e não conversa com ninguém. Ou conversa com um aglomerado que possa ser liderado dele. Não se faz política assim. Carlos... Em campanha, você trabalha para juntar. Você chega no parlamento e a palavra parlamento vem de parla. Falar, conversar, dialogar. E não dialoga. Uma oportunidade dessa, cairia os pedaços, o vestal de Tony? Qual é o problema dele ir para uma reunião daquela? Ele ia se comprometer com alguém ou com algo? Eu acho que ele foi deselegante. Deselegante. Rosalba, apesar de eu considerar que não cabe certas coisas, apesar do tamanho dela ser infinitamente maior do que tudo ali, foi. Ai, tem críticas minhas, críticas suas, críticas mas foi. 4 mandatos de prefeita, ex-senadora, ex-governadora, foi. É oposição, quer derrotar a Alisson. Carlos, a gente vê os nomes da oposição que são prováveis se apresentarem no próximo ano. Isolda Dantas não tem feito movimentação. Desculpa, foi também ontem, meu amigo Jorge do Rosário esteve lá, do Avante, né? Exato. Tem Isolda Dantas, tem o próprio Tony, que também não tem se movimentado. O Pablo Aires diz que não tem interesse, por enquanto, pode conversar, mas não sabe. Então, a oposição realmente... Ontem foi o primeiro movimento, mas também não existe um nome. Um nome trabalhando, dizendo como a gente vem em Natal, como a gente vem em Apodi. Sou pré-candidato, vou tentar fazer a oposição, organizar, estruturar a oposição, galvanizar aí um caminho para 2024. E aí tem a governadora Fátima Bezerra que precisa apresentar o nome. Você acha que há possibilidade, junto ali com o PSDB de Ezequiel, de estar sendo articulado um projeto aqui para Mossoró para ser apresentado em 2024? É e possível. Não passe por esses nomes? É possível. Quem está se encaminhando para o PSDB e está conversando, isso está praticamente todo amarrado, é o atual presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lourenço Amorim. Que vem fazendo um trabalho aí com esse santuário, com o projeto do santuário. É, muito interessante, muito interessante. É, muito interessante mesmo. Sobretudo pela valia econômica, né? Claro, eu não estou depreciando aqui o valor espiritual para a comunidade católica, mas é sobretudo econômico. E a gente tem uma experiência muito próxima, que é Santa Cruz. Mudou a realidade de Santa Cruz. Claro, também que Santa Cruz há uma desproporcionalidade em vários fatores em relação a Mossoró. Mas é importante. Mas aí é aquela história. Está se trabalhando Lourenço. Assim, para Lourenço ser candidato da oposição? Não sei. E por que ele romperia com o Alisson? Na campanha à Câmara Federal, o Alisson foi para as periferias, zona rural, e rodou meio mundo catando voto para ele. Ele teve 10.100 e poucos votos em 2018, em Mossoró. E agora bateu o recorde, 30 e tanto. Quantos desses votos são dele? Quantos do trabalho de Alisson? O que Alisson fez para não ter o apoio dele, para não os dois não manterem essa aliança? 2 jovens, promissores, formando um grupo que derrotou as forças mais tradicionais de Mossoró. Vão rachar, se dividir, fracionar para devolver? Olha, gente,
Se isso ocorrer, isso é burrice. Eu não os vejo como burros. Não os vejo assim. Vamos fazer mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta.